Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem importante, é sobre o dom de línguas, um tema bem controverso no mundo cristão. Para você que não conhece o tema, só para que a gente possa deixar um pouquinho claro, para vários grupos cristãos, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, a evidência do recebimento do Espírito Santo é o dom de falar em línguas, línguas estranhas, línguas não conhecidas pelos idiomas ou dialetos que existem no mundo hoje. Certo? Mas o que realmente a Bíblia fala sobre o assunto? Existe o dom de línguas? Não existe? Se existe, qual é o verdadeiro, qual é o falso? Mas para que nós possamos entender esse assunto, é necessário a gente entender um pouquinho o contexto da época, da cultura, ok? Então Jesus, ele vem à Terra, ele encarna, né, ele se torna carne e osso, passa 33 anos aqui na Terra e os últimos 3 anos e meio do seu ministério ele fala sobre o reino de Deus, ele prega a salvação, ele morre na cruz por nós. E ele coloca a missão nos seus discípulos, nos seus apóstolos, em todos aqueles que creem nele, em espalhar essa mensagem, que ele morreu por nós, que ele nos dá a salvação, a graça de Cristo, certo? Só que naquele tempo não havia redes sociais, não havia computador, não havia veículo de transporte rápido. As viagens eram feitas a pé, ou em cima de um animal, um cavalo, um burro, certo? Geralmente a transmissão de conhecimento era oral mesmo, né? Embora já existisse a escrita. Então veja, como pregar o evangelho a todo mundo, a toda nação, está escrito lá em Atos capítulo 1, verso 8, o qual a ordem é o seguinte: olha, vocês vão receber poder dos céus, do Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, é o lugar onde eles estavam, em Judeia, a próxima cidade, Samaria, a próxima cidade, e os confins da terra, representando todo mundo. Como um pequeno grupo de cristãos, no início, na igreja primitiva, cumpriria a missão de pregar o evangelho a todo mundo. E aí é que entra a questão. Quando a gente vai no livro de Atos, capítulo 1 e o capítulo 2, nós percebemos que assim que Jesus ele sobe aos céus, que Jesus morreu, uma sexta-feira, ele fica mais 40 dias com os seus discípulos e finalmente ele sobe aos céus e de lá ele só voltará para resgatar os salvos. Depois disso, ele prometeu, lá em João capítulo 8, derramar o seu Espírito Santo àqueles que creem nele e aqueles que aceitavam a missão de pregar o Evangelho, certo? E o Espírito Santo, então, é narrado aqui no livro de Atos, no capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo para o propósito do quê? De pregar o Evangelho. O Espírito Santo não é derramado na pessoa, sobre a pessoa, a fim de dançar, a fim de fazer qualquer outra coisa. É um fim específico, pregação do Evangelho. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e a sua missão é nos capacitar à pregação do Evangelho. No capítulo 2 acontece algo interessante. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou-lhe uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Jesus havia dado uma missão de pregar o Evangelho a todo mundo, mas como um pequeno grupo inicial ali da igreja primitiva alcançaria tamanha missão? Deus já tinha um plano. Assim que Jesus ascende aos céus, pouco tempo depois, há uma festa na nação de Israel, conhecido como a festa do Pentecostes. Se reunia judeus e tementes a Deus, pessoas de outras raças, mas que temiam a Deus e tinham rendido-se à fé judaica. E vinham pessoas de todas as nações da terra em Jerusalém festejar, né, participar da festa do Pentecostes. Então era a ocasião perfeita. Os discípulos estavam em Jerusalém. Em vez deles saírem pregando ao mundo, Deus proporcionou com que as nações fossem a Jerusalém, representantes dessas nações, para ali ter uma oportunidade de pregar rapidamente o Evangelho a todas as nações. Então ali em Jerusalém, que era uma cidade na época, talvez tinha em torno de 30 mil habitantes, nessa época de festa alcançava em torno de 200 mil pessoas. Várias pessoas de diversas nações no mesmo lugar naquela festa.
E Deus, naquele momento, então derrama o Espírito Santo sobre os discípulos, sobre os apóstolos, né? E esses começam a falar em línguas, a fim de pregar o Evangelho àquelas pessoas de outras nações. Só que aqui a palavra língua, né? No finalzinho do verso 4 do capítulo 2, ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Dois detalhes aqui. Essa palavra outras no grego significa uma língua conhecida, igual a uma outra, certo? E a língua aqui, no grego é glossa, significa idioma. Então, o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos e lhe deu o poder de pregar em outros idiomas, entendeu? A capacidade imediata de aprender um idioma novo a fim de pregar o Evangelho. Este foi o dom de línguas que Deus deu aos discípulos naquele momento propício, onde todos estavam reunidos naquela festa, pessoas de todas as nações. Eu vou continuar lendo aqui e você vai perceber isso de forma bem clara. No verso 5 diz assim: Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu grande multidão, que, possuído de perplexidade, cada um os ouvia falar em sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? Como os ouvimos falar, cada um, em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábicos, como os ouvimos falar nas nossas próprias línguas maternas a grandeza de Deus? O dom de línguas dado pelo Espírito Santo aos discípulos na igreja primitiva no dia do Pentecostes não eram línguas estranhas, impronunciáveis, sem sentidos. Eram línguas de nações, eram idiomas. O árabe ali ouvia em sua língua materna. As pessoas ali das diversas nações, cada um os ouvia em sua própria língua, no seu idioma. Então vamos lá, vamos promover um exemplo aqui. Imagine que este momento acontecesse no Brasil e que eu e você fôssemos os discípulos ao qual Jesus deu a missão de pregar o Evangelho a todo mundo. E aqui no Brasil teria uma festa onde pessoas de todas as nações do mundo viriam para o Brasil participar dessa festa. Ou seja, um momento ideal para pregar o Evangelho a todas as pessoas, ou representante de todas as nações. Só que eu sou brasileiro, eu não sei muitos idiomas. Eu não sei o inglês, eu não sei o alemão, eu não sei o japonês, eu não sei as outras línguas, né? Eu não sei o espanhol. Como eu aproveitaria essa oportunidade de pregar o Evangelho nessa grande festa onde todos estão reunidos, se eu não sei o idioma deles? Então o Espírito Santo os proveu a capacidade de imediatamente aprender esse idioma. E nessa grande festa estou eu aqui e de repente Deus me dá a capacidade de falar alemão. E há um grupo de alemão ali, eu começo a pregar o Evangelho, a salvação, a cruz de Cristo. Os alemães começam a entender na sua própria língua. Deus me deu a capacidade imediata de aprender o alemão. E você está aí e de repente você começa a pregar um grupo de pessoas da etnia japonesa. E eles começam a compreender, e você começa a falar em japonês e eles entenderem, entendeu? Esse é o dom que Deus dá a nós, que deu aos discípulos no passado, né? O dom de aprender imediatamente um novo idioma, a fim de pregar o Evangelho, porque o Evangelho precisava expandir para todo mundo. Esse tema é muito claro no livro de Atos. Então o dom de línguas, ele não é um dom de você falar uma língua estranha. Pela própria gramática aqui, né? Glossa significa idioma. E outra língua significa uma língua conhecida entre os seres humanos. Então o dom do Espírito Santo, que fica muito claro para nós, é a capacidade de aprender um idioma, sem que nós o conhecêssemos, a fim de, com um propósito de pregar o Evangelho de Cristo àqueles que não conhecem. E se eu for no livro de Coríntios, no capítulo 14, é um capítulo bem usado por muitos líderes religiosos, a fim de afirmar a veracidade do dom de línguas, daquelas línguas sem compreensão, né? Aquelas línguas silábicas que ninguém entende. Então eu vou fazer um resumo aqui, vou ler alguns versos.
Algumas pessoas dizem, mas as línguas que eles falavam era a língua dos anjos. Não, eram língua de nações, porque eles ouviram em suas próprias línguas maternas. Mas ainda que fosse língua dos anjos, eu pergunto, quando os anjos se apresentaram aqui no planeta Terra, a Abraão, a Moisés, a Maria, a Virgem Maria, que língua eles falaram? Os anjos falaram a língua que eles entendiam. Para Maria, a Virgem Maria, o anjo falou o idioma que ela entendia. Para Abraão, o anjo falou a língua que Abraão entendia. A língua dos anjos é uma língua compreensível, uma língua que nós podemos compreender. No livro de 1 Coríntios, capítulo 14, onde fala sobre o dom de línguas, primeiro que o capítulo está dizendo uma mensagem bem importante. O dom de línguas não é o top, não é o mais importante, mas sim o ensino da palavra. O dom de línguas, Paulo mesmo diz, havendo línguas cessarão. Que esse dom, ao passar dos tempos, ele tenderia a diminuir, justamente por causa do crescimento tecnológico. Hoje, uma pessoa que não fala inglês consegue se comunicar com outra pessoa através do intérprete ou através de um programa de computador, certo? Então, Paulo, ele já prevendo isso, ele diz, olha, havendo línguas cessarão. Mas aí eu preciso entender todo o contexto aqui do texto de Coríntios, porque parece ser complicado de início. Veja só o que diz no verso 1. Seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, que ensine. Ou seja, dos dons, o mais importante, todos são importantes, mas aquele que deve ter a primazia é o de ensinar as pessoas. Verso 2 diz o seguinte, pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Aí chegou o problema. Tá vendo, pastor? O dom de língua, sim, é língua estranha, porque ninguém entende, só Deus entende. Será que Paulo está contradizendo o que Lucas escreveu no livro de Atos? Eu creio que não. Vários teólogos partem da seguinte explicação desse texto. Paulo escreve à igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios era uma igreja muito complicada. Tanto é que Paulo escreve 2 cartas. Eles têm problemas com imoralidade, com casamento, eles têm problemas com idolatria. É um grupo pagão que se converteu ao cristianismo e Paulo tem muito trabalho para lidar com eles. E já dentro do paganismo existia esse dom de línguas estranhas, línguas silábicas pronunciadas sem sentido algum, que eles usavam no culto dos seus deuses. E possivelmente eles tenham trazido para dentro do cristianismo essa cultura, essa tendência. E Paulo, como uma pessoa amorosa, ele começa a tentar dialogar com a igreja de Coríntios, no sentido de que eles compreendessem, primeiro, que o dom de línguas, o qual eles tanto se orgulhavam, não era o principal, mas sim o dom de ensino. Segundo, que o dom de línguas que eles estivessem falando, talvez não seria o dom de línguas que eles imaginassem. Eu vou ler os textos aqui para que você compreenda. Aí Paulo vai falando várias coisas, por exemplo, olha, só se fala em língua dentro da igreja se há quem entenda. Então, para que eu vou falar em japonês para uma congregação de brasileiros que nenhum conhece japonês? Que propósito tem? Alguém entenderia? Ninguém. Então, Paulo fala assim, olha, você só vai ter o dom de línguas, vai usar o dom de línguas se tiver necessidade. Outra coisa, Paulo diz que não sejam mais que 2 ou 3 que falem línguas, porque senão vira bagunça. Não é isso que nós vemos nas igrejas hoje. Nós vemos uma igreja quase que inteira, 40%, 60%, 70% de pessoas falando em línguas, sem que ninguém entenda e sem ter um intérprete. Já está errado. Mas eu vou continuar lendo alguns versos do próprio livro aqui, do 1 Coríntios capítulo 14. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Então o verso 4 diz assim, o que fala em outra língua, assim mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpreta, se alguém interpretar, para que a igreja receba edificação. Esses primeiros 2 versos, Paulo está falando o seguinte, olha, é melhor você ensinar na sua igreja, do que você ficar usando o dom de línguas que você recebeu do Espírito Santo, o dom de línguas verdadeiro, que seria falar um outro idioma conhecido. Falar japonês para uma comunidade que não existe nenhum japonês. Edifica a igreja? Claro que não edifica. Edifica você. Você está pregando na língua que você compreende, mas não há ninguém entendendo mais você. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina?
É assim que instrumentos inanimados, como a flauta, a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim, vós, se com a língua não disseres palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se estivesse falando ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais os dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. E aí Paulo começa a falar várias coisas aqui, né? E ele diz aqui no verso 18 assim: dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras do meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua, em língua estranha. Sabe o que Paulo disse? Se você entendeu, prestou bastante atenção, aconselho que você releia esse texto com atenção na sua casa depois. Paulo está de uma forma carinhosa, mas puxando a orelha da igreja de Corinto, dizendo o seguinte: vocês estão falando umas línguas que não é do Espírito Santo. Vocês estão falando línguas que vocês falavam ao paganismo, línguas sem compreensão, sem sentido, palavras silábicas, sem compreensão nenhuma. Então Paulo diz assim: olha, se você fica falando e ninguém entende, é como você fala ao ar, ninguém identifica. Ninguém se edifica. E Paulo, ele era um poliglota. O que significa? Paulo era uma pessoa muito culta, ele era um doutor, ele conhecia vários idiomas. Paulo sabia latim, Paulo sabia o hebraico, Paulo sabia o aramaico, Paulo sabia o grego. Então Paulo, por isso que ele diz no finalzinho que eu, mais que todos vocês, falo em línguas, em muitas outras línguas. Eu falo em hebraico, eu falo latim, eu falo grego, eu falo tantas línguas. Mas olha, eu não vou falar grego para quem só entende hebraico. Eu não vou falar hebraico para quem só entende grego. De uma forma assim, bem resumida, segundo a Bíblia, o dom de línguas existe e é um dom do Espírito Santo. Porém, esse dom, com o final dos tempos, ele tenderia a diminuir, não aumentar. Sobre o dom de línguas, o verdadeiro dom, como descrito em Atos capítulo 2 e Coríntios capítulo 14, é a capacidade que o Espírito Santo dá de aprender imediatamente um idioma novo a fim, ou seja, com um propósito de pregar o Evangelho àquele estrangeiro, àquela pessoa desconhecida. Então essa história de falarmos em línguas, várias pessoas, línguas sem compreensão nenhuma, línguas incompreensíveis, como Paulo diz aqui, para ninguém na igreja, isso não provém de Deus. Isso não é obra do Espírito Santo. Eu gostaria de contar uma experiência para você. Há algum tempo atrás, no meu anseio de encontrar Deus, eu estudei com muitas denominações, com muitas religiões. E eu passei a frequentar uma denominação. Não vou dizer o nome por uma questão de ética. E fiquei um bom tempo, 4 anos nessa denominação. E a ênfase de muitas pregações era o batismo do Espírito Santo. E a alegação que a evidência do batismo era a pessoa ter o dom de línguas. Ou seja, se você não falasse em línguas estranhas, você não estaria batizado pelo Espírito Santo. E isso promove um desejo, a membresia, de querer falar em línguas. E eu estava nesse contexto, e eu queria falar em línguas, até porque 60% dessa igreja que eu frequentava falava em línguas. Então existia um determinado culto, às terças-feiras, que eles fechavam toda a igreja, escureciam um clima agradável, um louvor bem emocional, e as pessoas, enquanto cantavam, começavam a pular e falar em línguas. Eu achava aquilo tão bonito. Até que depois de alguns anos nessa denominação, em um dos cultos eu comecei a balbuciar algumas palavras. E comecei a falar em línguas. E fiquei muito feliz, porque eu entendi que aquilo era o batismo do Espírito Santo. Anos mais tarde, eu tive esse estudo que você está tendo hoje. Eu li na Bíblia, eu li Atos 2, eu li 1 Coríntios 14. Eu falei, calma, alguma coisa está errada, o dom de línguas que eu falava não é o dom de línguas escrito na Bíblia.
Porque eu falava em línguas, mas eu não lembro de ter falado em japonês, em alemão, em qualquer outro idioma já existente. A língua que eu falava era uma língua incompreensível. Bem, quando eu estudei a palavra, por mais difícil que tenha sido, eu compreendi que eu estava errado. Que o dom de línguas que eu estava falando não era o dom de línguas bíblico. E você deve falar, mas o que aconteceu com você então? Você teve um espírito demoníaco ali? Não. Eu compreendi. O que aconteceu comigo é que o nosso cérebro tende a repetir as coisas que acontecem ao nosso redor. Por exemplo, se você convive com uma pessoa de uma outra região do país, com um sotaque diferente, com um cacuete diferente. Eu conheci um amigo que falava, rapaz, ele vinha lá do Maranhão. E umas 3, 4 semanas, na convivência com esse amigo, eu chegava em casa e falava com minha esposa, rapaz. Você percebe? O nosso cérebro copia as coisas ao nosso redor. Eu já estava há alguns anos na igreja e eu queria falar em línguas, porque aquilo para mim era evidência do batismo do Espírito Santo. E em um êxtase, em um determinado culto, eu comecei a falar. Foi espiritual? Não foi. Foi simplesmente um desejo meu e um reflexo das pessoas ao meu redor que falavam em línguas. Eu comecei a falar, mas eu não entendia o que falava. Na minha mente eu falava em português, eu orava em português, mas a minha boca saía palavras sem compreensão nenhuma. Sabe o que foi aquilo? Apenas um êxtase. Não foi o batismo do Espírito Santo. Porque, querido amigo, por mais difícil que essa aula tenha sido, eu sei que é, porque talvez você fale em línguas, mas nós precisamos crer na Bíblia. É a Bíblia que manda e que rege a nossa vida, não é o líder religioso e nem mesmo eu, mas é o que ela diz. E nós estudamos hoje de uma forma muito clara que lá em Atos capítulo 2, o dom de línguas foi uma necessidade daquele tempo, porque o evangelho precisava expandir de forma rápida. E naquele tempo, em Jerusalém, estando todos reunidos, seria o momento ideal para este dom. Mas mesmo em Atos 2, nós aprendemos que as línguas faladas pelos discípulos eram línguas conhecidas, eram idiomas diferentes para alcançar as diversas raças que ali estavam. Nós também aprendemos em Coríntios capítulo 14 que Paulo diz que o dom de línguas ele só pode ser falado se há quem entenda. Eu só posso pregar em japonês se tem japonês na igreja. Paulo diz que não seja mais que 2 ou 3 que falem línguas. Hoje é uma grande confusão, a maioria fala. Paulo diz que o verdadeiro dom de línguas é um dom de línguas conhecido. Não é palavras jogadas ao ar, não é uma voz sem significação, sem compreensão. O verdadeiro dom de línguas é o que Paulo tinha, porque Paulo falava latim, falava grego, falava hebraico, falava aramaico. Então, amigo, nós precisamos tomar uma decisão de ficar ao lado da palavra de Deus. Mas pastor, esse dom de línguas, nós também vimos que Paulo lhe diz que com o tempo as línguas cessariam e o dom de profecia seria maior, o dom de ensinar, de pregar. Mas ainda é possível ter o dom de línguas? Sim. Eu conheço uma história de um missionário que estava indo evangelizar na região da Austrália. E enquanto navegava para essa região, veio uma forte tempestade no meio do oceano e eles foram obrigados a atracar numa ilha mais próxima. E lá existem muitas pequenas ilhas de pessoas nativas que nunca conheceram o mundo fora. Elas estão presas ali à sua própria cultura. E eles pararam numa dessas ilhas com vários nativos ali que não conheciam nada sobre eles. Não conheciam o seu idioma, nem eles conheciam o dialeto dos nativos, nem os nativos o idioma deles. E esse missionário, ele ficou pensando, mas e agora, o que a gente vai fazer? Então ele pensou, olha, se Deus nos permitiu atracar nessa ilha, porque Ele tem um propósito de pregar o evangelho a essas pessoas, a esses nativos. E diz que ele, então, orou a Deus pedindo o dom do Espírito Santo, o dom de línguas verdadeiro. E Deus o capacitou imediatamente a aprender o dialeto daqueles nativos, e ele começou a pregar aos nativos, e os nativos começaram a entendê-lo na sua própria língua nativa. E aquela pequena ilha foi evangelizada. O dom de línguas acontece quando há uma necessidade, com um propósito evangelístico de pregar a mensagem, e trata-se de o dom imediato que Deus dá de aprender um idioma novo a fim de pregar o evangelho. Se você tiver alguma dúvida, por favor, manda mensagem pelo WhatsApp.
Eu sei que é difícil, é um tema complicado, porque talvez você, assim como eu, fale em línguas. Eu já falei em línguas. E talvez você deve estar pensando, não é verdade, pastor. Eu sinto o Espírito Santo no meu coração, eu acredito em você. Mas, segundo a palavra de Deus, esse livro foi inspirado por Deus. Nós temos que acreditar nele. E eu oro para que você acredite nele. Estude o livro de Atos, capítulo 1 e 2 e Coríntios, capítulo 14. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.